Olá pessoal, então hoje eu vou gravar um videozinho mais rápido, mas eu vou comentar com vocês algumas coisinhas para finalizar o nosso trabalho, né? Então esse é o nosso trabalho 2 de pontes aqui, já tinha comentado na live, então quem ainda não viu a live, dá uma olhada lá, tá? Tá no Info Online, tá também no YouTube. Eu já comentei esses 3 primeiros itens aqui, tá certo? Então rapidamente, como é que monta o modelo da carga principal, da carga permanente na viga principal, tá certo? A gente já tinha feito até um exemplozinho pequeno em sala, e aí agora vocês vão ter que fazer para o trabalho. Como é que calcula as reações de apoio nos diagramas das cargas permanentes, né? Isso também é uma segunda parte, pode-se usar o F2 aqui nesse caso também. E essa terceira parte que foi para poder calcular o trem tipo da viga principal, porque a gente olha primeiro, dá uma lembrada aqui, a gente olha primeiro a seção transversal, monta um modelo, aí com esse modelo a gente consegue calcular o trem tipo longitudinal, tá certo? Então quem tiver ainda com dúvida disso daí, dá uma olhada lá no outro vídeo. Bom, o que a gente vai ver hoje aqui é a parte da envoltória de esforço, que é o último item, tá? Então a gente parte do princípio que a gente já conseguiu montar o nosso trem tipo longitudinal da viga principal, e a partir daí a gente pode fazer um modelinho no F2, tá? Então vai depender aqui um pouquinho da estrutura de vocês, esses valores aqui podem ser alterados, mas essa distância entre as cargas pontuais não, porque o veículo é o mesmo. Então sempre vai estar 1,5 aqui, a 1,5, tá certo? E o que eu estou pedindo aqui é a envoltória dos esforços, tá? Devido que é a carga móvel, né? Então os valores máximos e negativos do momento e do cortante, tá? O F2 já faz isso automático. Se vocês já brincaram um pouquinho com ele aí com o trem tipo, vocês já sabem usar um pouquinho, né? O que é carga permanente, o que é carga móvel e o que seria essa envoltória. Tá? Então vou botar primeiro aqui, antes de mais nada, vou colocar uma envoltória aqui para vocês. Então vamos botar uma envoltória do momento fletor. Para botar a envoltória, tem esse envelopezinho aqui, que é para você achar as envoltórias, porque em inglês é envelope, né? E aí fica com esse símbolozinho de envelope aqui. Tá? Então, se você pedir para calcular aqui o momento fletor, tá? O que ele vai calcular aqui? Ele vai fazer com que aquele trem tipo caminhe ao longo de toda a sua estrutura e ele vai indicar, por exemplo, para esse ponto aqui do meio, qual é o valor máximo e mínimo que podem acontecer para o momento fletor devido à carga móvel que você aplicou. Tá? Isso é importante porque a gente tem que dimensionar a nossa estrutura para os valores máximos e para os valores mínimos. Né? Então a gente tem que ter essas envoltórias aqui, tá? Então basicamente colocar o trem tipo, você pode vir aqui no envelope e você pede ou o bending moment, né, que é o momento fletor, ou a shear force, que é o cortante, né, ou o esforço de cisalhamento, tá bom? E aí você consegue isso aqui, né? Então só mostrando, voltando aqui o momento fletor. Vocês veem aqui que no balanço, né, realmente só tem negativo, né? Não tem como o trem tipo fazer um valor positivo. Então fica 0 aqui e aqui vai até um valor máximo, né? Tá certo? Então é isso que vocês têm que fazer nesse item aqui, tá certo? Basicamente é colocar esses desenhos, tá bom? Por quê? Porque a gente vai precisar deles para poder dimensionar a nossa viga. Então, se eu quiser saber qual é a armadura que eu tenho que colocar na viga nesse ponto aqui, eu tenho que saber qual é o esforço máximo e mínimo, tá? Isso a gente está calculando só para carga móvel. Lembrando que depois a gente ainda vai fazer uma combinação de esforços para poder achar esse valor, tá bom? Bom, isso é uma coisa. Então a gente falou aqui do trabalho, era só esse pouquinho que faltava para a gente concluir o trabalho. Eu queria só falar com vocês um outro aspecto, tá? Que eu corrigi os trabalhos e a grande maioria das pessoas, quando foi fazer esse desenho aqui, né? Ou o desenho do meu corte, minha vista, né? Tá certo? A maioria das pessoas
na seção transversal colocou a altura da viga correta, né? Então se eram 24 metros o de vão central, a altura da viga ficou 2,40. A maioria das pessoas fez isso. Só que quando chegou aqui, a maioria das pessoas esqueceu de atualizar. Mas se eu estou olhando a ponte de lado, a viga vai ter que ter a altura que eu estou indicando na seção transversal, tá certo? Então, acho que só 3 equipes que conseguiram corrigir isso, tá? 2 de uma turma e uma de outra. Tá? Se atentaram a esse detalhe, tá bom? Então, tenham cuidado com isso quando vocês forem finalizar os desenhos de vocês, tá? E mais pra frente, se precisarem alguma vez fazer isso, tá bom?